Bauru sediou pela terceira vez o 38º Congresso da Sociedade de Zoológicos e Aquários do Brasil. Um dos temas principais é a questão de morte de animais em rodovias. Para conversar sobre esse assunto e dois estudos que foram apresentados de forma mais aprofundada neste congresso, está conosco no estúdio da TV Câmara o diretor do Zoológico de Bauru, Luiz Pires. Luiz, um dos dados que a gente vai conversar bastante sobre ele aqui, fala em 400 mil animais mortos por ano de dados oficiais. O que assustou para quem não conhece esse dado, que já é um número gigantesco em termos de proteção de fauna? Quando a gente vê um dado desse, né, de 400 mil animais atropelados na malha viária do nosso país, todo mundo já quase que cai da cadeira, né? Porque geralmente a gente viaja em trajetos curtos e a gente vê 1, 2 ou 3 animais atropelados. Só que a gente esquece o tamanho da malha viária que esse país tem, principalmente de estradas secundárias, né? Que são aquelas estradas de terra, aquelas estradas de menos movimento, e que até por isso mesmo os animais até utilizam mais para atravessar, porque tem menos barulho, coisa desse tipo. E comparando esse número com outros países, e até de muito menor tamanho que o Brasil, como Suécia, como Portugal, mostra que nesses países o número é muito maior que no Brasil. E se a gente leva que a biodiversidade brasileira é muito maior que desses países pequenos, isso levou a um estudo muito interessante, que foi comparar a malha viária do Brasil com a malha viária desses países e extrapolar para o Brasil a quantidade de morte que tem naqueles países. E se chegou a um número assim, que esse sim assusta essas pessoas, né? Que foi um número ainda subdimensionado, que ultrapassa de 1,5 milhão de animais mortos, um número assim que chega ao número absurdo, mas de vertebrados. Aí as pessoas falam, não, mas isso é impossível, eu passo pela rodovia, eu não vejo tantos animais. E o que é interessante é que a gente tem que ver que o que a gente vê atropelado na rodovia, primeiro é aquilo que a gente identifica como animal, né? Porque depois que passou caminhões e caminhões em cima daquela carcaça, aquilo você nem reconhece mais aquilo como uma carcaça. E tem outro problema, diversos animais passaram a conviver ao longo dessas estradas como carniceiros. Ou seja, eles têm a fonte de alimento aqueles animais atropelados. Então, teve um mestrando que fez um documento para ver quanto tempo um animal morto ficaria no trecho de rolamento. Então ele fez esse trabalho com ratos de laboratório e colocava alguns ratos ao longo da estrada já abatidos, né, às 6 da manhã e depois outros ratos desses às 6 da tarde. Os que eram colocados às 6 da manhã, em menos de 2 horas eles já não estavam mais na estrada. Efeito dos urubus, efeito dos carcarás, efeito de cachorro do mato, que aprenderam a ter essa fonte de alimentação. Então, esses dados oficiais que são apresentados, que o governo tem, são os dados de relatos das concessionárias, de relatos do ODR, mas que assim, que no momento que eles passaram, tinha-se esse animal morto. Alguém resolveu registrar só. Alguém que registrou, mas registrou aquele animal que ele viu no leito carroçável. Agora, muitos atropelamentos causam injúria nesse animal e esse animal caminha para fora da rodovia e morre a 20 metros ou a 30 metros, então esses nunca são contabilizados. Então esse é o grande problema, quer dizer, o número é enorme. Alguns animais chegam a ter o atropelamento como a causa do animal estar em extinção. Então a gente pega a anta, né, que são atropeladas em algumas estradas lá no Pantanal com uma frequência absurda. Nós temos o lobo-guará no estado de São Paulo, o atropelamento é a maior causa, tá, de perda genética dessa espécie. Não é mais perda de habitat, uma vez que nós temos aí a lei do desmatamento zero, que não permite mais o desmatamento no estado de São Paulo, a não ser aqueles que infelizmente conseguem através de liminar na justiça, mas a gente tem o atropelamento como principal perda desse animal. Alguma coisa tem que ser feita urgente, porque nós estamos duplicando as nossas rodovias, os nossos carros estão muito mais rápidos, né? A velocidade com a duplicação está aumentando muito, e as pessoas, para evitar a fiscalização de radares com esses carros mais possantes, passaram a viajar mais à noite, quando a gente sabe que a fiscalização é menor. E à noite é quando ocorre o maior número de atropelamentos, porque você tem uma dificuldade de enxergar, o
animal e o pior, com esses faróis mais potentes, o animal fica paralisado com aquela luz nos olhos e acaba tendo então esses choques. Então a gente está vivendo uma situação hoje muito drástica para a nossa fauna e algo precisa ser feito urgentemente para que a gente possa garantir a segurança do usuário das estradas junto com a segurança dos animais aonde essas estradas atravessam as suas áreas de vivência. Esse dado é só para quem milita no meio e faz os estudos, é que acaba trazendo isso para a realidade, para chacoalhar um pouco as pessoas no dia a dia, de que o leito da rodovia está servindo de local de alimentação. Fruto da consequência dos acidentes é você duplicar o potencial, no mínimo, de mortes relacionadas a animais. E os acidentes graves com seres humanos também, tá? Quando você atropela um passarinho, quando você atropela um sapo, o dano é só para o animal. Agora, quando você atropela um lobo-guará, quando você atropela uma capivara, quando você atropela um cervo, dependendo da sua velocidade, isso é um impacto fatal para as pessoas. Então, a gente tem inúmeros acidentes que ocorrem aí de atropelamento dos animais. E o que as pessoas não sabem é que a responsabilidade desses atropelamentos é de quem mantém a estrada, seja o Estado, seja a União, seja as concessionárias. O dano no veículo, o dano nos passageiros é responsabilidade de quem administra a estrada. Então, esses organismos também têm que ficar muito interessados nessa questão, porque proteger animal de atropelamento também é economia na manutenção da estrada. Não é só questão de proteger a fauna, não. É a própria economia para eles que não vão ter mais que custear indenizações em cima desses atropelamentos. Agora, as concessionárias, os representantes, ou pelo menos parte deles, tem 4 grandes grupos no estado de São Paulo, por exemplo, participaram desse encontro. 3 deles que tem na região nossa. Veio um representante da CART, que ficou um pouco, mas depois ficaram até o fim o representante da Via Rondon e o representante da Centrovias. Agora, uma das questões que foi discutida lá, já aproveitando a citação sua do Lobo-Guará, que tem um trecho específico aqui da rodovia de Brotas e Tirapina e Dois Córregos, desse trecho, no universo de mais ou menos 50 quilômetros, né, do mestrado da Fernanda Dabra, a bióloga que fez esse estudo, aponta a questão da passagem de fauna. Explica primeiro para as pessoas o que é isso, para eles entenderem como tem alguma medida, embora ela não se resolva sozinha. Inicialmente, alguns anos atrás, quando se falava em passagem de fauna, o que se pensava era só de fazer um buraco embaixo da estrada e esperar que os animais usassem esse buraco para atravessar de um lado para outro. Hoje, estudos mostram, né, que não basta somente isso, até porque muitas vezes aquele animal pode ter medo dessa passagem de fauna ou alguns animais marcarem essa passagem de fauna como território dele. Então aí o outro animal não passa porque sente o cheiro e que está marcado como sendo ali um local do outro. Então essas passagens de fauna hoje, as mais modernas, elas são feitas visando determinada espécie de animal que naquele local está mais vulnerável ao atropelamento. Para isso a gente precisa fazer um estudo, né, de quais animais estão sendo atropelados, qual o maior índice de passagem desses animais. E muitas vezes a passagem de fauna ela pode funcionar um ano nesse local e no outro ano esses animais mudarem e estarem atravessando em outra parte. Né? Então, o que a gente precisa descobrir hoje? Primeiro, conhecer a ecologia do local daquela estrada, e isso só através de monitoramento de faunas, quer dizer, sabendo a fauna que tem no entorno. Então, não basta só estar vendo os bichos atropelados. A gente tem que ver qual é a fauna que tem no entorno. Então, com levantamento de fauna no entorno dessa rodovia, sabendo a quantidade dos animais, monitorar quais espécies estão sendo atropeladas e aí sim descobrir qual o melhor tipo de meio deles atravessarem essa estrada em segurança. Pode ser através de cordas pelo alto, onde tem uma frequência muito grande de macacos. Então eles vão ter que descer ao chão para atravessar, você passa cordas entre árvores e eles atravessam por cima. Pode ser a estrada passando por baixo e um viaduto por cima, mas um viaduto para animais, ele todo plantado, e esses animais então passam a utilizar aquele corredor com gramíneas, que vai ser mais normal para ele do que atravessar a rodovia, ou essas passagens por baixo mesmo, utilizando já locais onde conduzem água de chuva, rios, ou mesmo essas passagens a seco.
E muitas vezes nós temos que conduzir esses animais até essa passagem. Então você cerca a lateral dessa rodovia, fazendo com que o animal que venha da mata encontre essa cerca, vá andando pela cerca até encontrar um local onde ele possa passar. Só que esses locais não basta fazer e virar as costas, né? Muita pretensão nossa falar, ó, todos os animais passem só por aqui. Então a gente tem que estar monitorando esses locais, saber se realmente baixou o nível de atropelamento desses animais, se os animais estão usando essa passagem de fauna, se não temos que fazer outro. Então, essa é um trabalho que tem que ser extremamente proativo, né? Você tem que descobrir o que vai acontecer, o que você tem em torno e já correr e preparar qualquer um tipo de passagem. Essas passagens são caras? É só a gente ver. Quando a gente fala em 1.500.000 animais atropelados, gente, uma vida dessa não tem preço. Agora você alerta para um dado importantíssimo do ponto de vista de gestão governamental. Tem uma escalada de programas de concessões já instalados. Sim. E a gente discute, por exemplo, estamos com a nossa experiência aqui de Bauru até o aeroporto, numa região que bastante tá saindo densa agora, do sim. lado. Os programas de concessão ou de duplicação têm estudos do entorno, do que tem nessa mata, como está sendo feito aqui só para comparativo, por causa de uma determinação da prefeitura de utilizar dinheiro dos Leões para fazer o levantamento do plano de manejo da água parada, com essa profundidade? Então, precisam ter alguns estudos de fauna, mas não se preocupam com a fauna do entorno, né? Algumas rodovias que foi dada a concessão já estavam duplicadas, é o caso da nossa Marechal Rondon inteirinha, né, que quando foi feita sem estudo nenhum desse tipo, né, sem passagem de fauna. A gente já viu, inclusive, numa matéria esses dias, que a CART já está com acho que 60 passagens já para serem feitas, né, em toda essa direção. Essa duplicação que é o Estado que está fazendo aqui de Bauru até o aeroporto, e depois acho que vai seguir até ali a estrada que vai para Ibitinga, nós desconhecemos, né, se teve ou não teve esse estudo, e é uma estrada muito importante, porque ela vai cruzar pela zona de amortização de uma área protegida do próprio Estado, né, onde o conselho gestor dessa área teria que ser ouvido, mas é o Estado que está duplicando, a gente não sabe como é que foi feito. A Bauru e Pau Sul do lado aqui, só para lembrar, a Bauru e Pau Sul, então já em andamento. A Bauru Marília, ela foi feita sem passagem de fauna, inclusive no trecho de Garça até Marília, ele havia sido feito inteiro com essa defesa New Jersey, que é aquela defesa de concreto que tem, que é para caso de acidente, o carro ele não passar de uma pista a outra. É uma barreira maravilhosa para a segurança humana. É uma máquina de matar para a fauna. Por quê? Porque a barreira do centro do canteiro. Isso, essa barreira do centro do canteiro. Por quê? O animal tenta atravessar. Aquele que não consegue pular, ele vai caminhando junto a essa barreira. Então, nós fizemos uma ação à época, junto com o Ministério Público de Marília, e nós conseguimos com que fosse assinado um TAC com o DR, e foram abertas diversas passagens entre essa barreira. Não passagens de fauna por baixo, não, mas essa barreira não foi mais de 30 quilômetros, né? Ela foi sendo cortada em diversos pontos. Foi uma medida paliativa, né? Mas o que precisa ser feito, quando a ciência hoje, ela já nos dá essa ferramenta, que nós não tínhamos essa ferramenta no passado. Então, nem se falava nessa questão de ecologia de estradas. Essa é uma ciência muito nova no Brasil, tá? Mas que já vem sendo discutida há anos em países mais desenvolvidos e que começa a tomar corpo agora. Então, o que a gente fala, antes tarde do que nunca. Se for duplicar, se for asfaltar, se for mexer na estrada já, obrigatoriamente com esses estudos. As estradas que já estão implantadas, que iniciem agora, né? E que vamos, então, lembrar que segurança não é só para quem anda na estrada, não. É para quem também atravessa a estrada. E, principalmente, no caso da nossa fauna. Vamos falar do Congresso do Projeto Urubu, explicar essa questão de tentativa de fazer com que a população também participe desse processo. A Universidade a Federal de Lavras,
ela tem um centro de ecologia nas estradas. E esse centro, ele desenvolveu um aplicativo para smartphone, inicialmente para o sistema Android e nos próximos dias já para os outros sistemas, onde você baixa esse aplicativo gratuitamente. Esse aplicativo, então, ele serve para quê? Você viu um atropelamento em alguma estrada, seja estrada rural, municipal, é na malha viária. Se você depara com atropelamento, você faz uma foto desse animal atropelado, tá? Com o seu GPS do smartphone ligado, e você encaminha essa foto imediatamente para esse centro. Então, esse centro começa a receber agora as fotos georreferenciadas, eles identificam aquele animal e, a partir disso, a gente passa a ter uma base nacional, né, da onde estão morrendo, da onde estão sendo atropelados os animais em toda a malha viária brasileira. A partir de que mais pessoas estejam abastecendo, então, esse programa, a gente pode com certeza dizer, olha, aqui tem que ter uma passagem de fauna imediatamente, porque olha o número de animais que morreram nesse trajeto de 500 metros ou de 1.000 metros, alguma coisa assim. Então, essa é uma maneira que nós temos voluntária, né, de participar, de ajudar, e é o único meio em que a gente vai ter de ter dados fidedignos, né, de mostrar, olha, tá aqui, ó, o bicho foi atropelado nesse local, tá? Georreferenciado. Então, e não vai mais ser aquela coisa, eu acho que aqui é bom ou eu acho que aqui é ruim. Mas para isso, o que a gente precisa? Aquelas pessoas, grupos de jipeiros, grupos de motociclista, grupos de bicicleta, grupos aí que treinam corrida ao longo dessas estradas rurais, municipais, estaduais ou duplicadas, que passem a fazer uso desse aplicativo. Porque enquanto você estiver fazendo uma trilha de jipe, viu algum atropelamento, para o jipe, bate a fotografia e depois encaminha. Dentro desse programa mesmo, você encaminha e o que é legal, você pode entrar no site e ver o que está acontecendo com a nossa fauna. Ali tem um banco de imagens de tudo que está sendo atropelado nesse país. Isso pode funcionar aqui para a nossa região, a gente pode disseminar isso para as pessoas. A gente quer a Sociedade de Zoológicos do Brasil fez uma associação, então, com esses pesquisadores, e os zoológicos vão ser centro de disseminação, né, desse aplicativo, de estar colocando para as pessoas a importância disso. Então, a gente vai fazer agora muito trabalho de educação ambiental, porque a gente recebe as escolas hoje lá e a gente vê que a molecadinha está o tempo todo lá tirando fotografia com o smartphone, mandando algum torpedo, alguma coisa. Então, vamos usar esse smartphone também para defender a nossa fauna. Então, acho que tá dentro dessa linguagem que a molecada entende hoje, que é das redes sociais, e o objetivo é transformar esse aplicativo na maior rede social de proteção aos animais desse planeta. E não tenha dúvida, olha, onde está indo, isso é uma barbaridade, e isso vicia, tá? Porque você manda as fotos, aí você vê quantas vezes a sua foto apareceu, quantos animais que você conseguiu localizar, e aí você vê o benefício que você está fazendo. Quer dizer, basta você... É lógico que ninguém vai brecar o carro em plena estrada para tirar fotografia, porque pare no acostamento, com calma, vai até lá, tire a fotografia, não precisa ser encaminhada na hora, essa fotografia já fica no seu arquivo, no próprio programa. Então, se por acaso aquele local que você está não tem um sinal bom de internet, a hora que você chegar numa cidade, aí você descarrega aquelas fotos e encaminha. Esse vai ser um banco de dados que não vai ter como negar. Tá? Então, nós vamos poder mostrar isso aí tudo e ele é aberto. Qualquer pessoa pode fazer uso desses dados. Ele vai estar lá, você escolhe por rodovia, você escolhe por região e você vai ver o que está acontecendo com a fauna naquela região. O sistema de detector de animal, que no trabalho da Fernanda aparece lá fora, é também uma ferramenta para um outro sentido que pode ajudar nessa questão de entender quais são os animais, como eles estão se comportando? Não, então, ou só para ajudar para o usuário de carro? Não. Esse sistema é para prevenção do atropelamento, né? Então, a gente tem, como eu falei, né, a gente tem diversas maneiras de se fazer as passagens de fauna,
como também tem esse detector que vai avisar esse motorista que lá à frente tem animal de grande porte atravessando. Então, olha, reduz a sua velocidade para 30 km, para 20 km ou para 50 km. Então, esse é um sistema inteligente e o bom é que ele é um sistema móvel. Então, se a fauna passa a passar em maior número a 2 quilômetros de onde estava instalado anteriormente, a concessionária ou o Estado pode mudar esse equipamento, e ele é um equipamento de alerta. Uma vez que antes, nas estradas, quando se queria alertar um motorista, colocava lombada, colocava os sonorizadores, mas isso foi proibido, né, por questão de segurança e estrada. Então, esse é um sistema de alerta, que ele pode ser móvel, e é só o seguinte: olha, motorista, cuidado que lá na frente tem um animal que começou a atravessar a pista. Só que a gente sabe que tem alguns motoristas, quando souber isso, acelera mais ainda e põe em direção. Infelizmente, então, acho que é uma conscientização que os motoristas eles têm que ter. Como foi mostrado por um pesquisador de Portugal, que estava no Congresso, fez a apresentação. Em Portugal, eles desenvolveram um manual sobre como evitar atropelamentos, e a pessoa, quando vai tirar sua carta de motorista, esse manual consta da prova para tirar a carta de motorista. Então, quem tira a carta de motorista hoje em Portugal sabe como se portar para evitar os atropelamentos nas estradas. Quer dizer, um avanço ainda muito maior que nem tinha imaginado nisso aqui no Brasil, mas se pode já partir a uma coisa desse tipo, aí um efeito já mais junto a nível federal, né? Mas que junto com aquela coisa de você saber se isso aqui é sinal de pare, se isso aqui é sinal, com sinal de trânsito. Então, não só que o motorista saiba quais são os sinais de trânsito, mas saiba também como dirigir preventivamente contra esses atropelamentos, que não é um número pequeno. Estamos falando de milhares e milhares de vertebrados, né, que anualmente estão sendo atropelados nas nossas estradas. Para aproveitar o dado ainda do trabalho da Fernanda, Luiz, se surpreende, para o leigo vai chamar atenção. Tem uma quantidade muito grande de lobo-guará e famílias inteiras de capivaras. Isso na nossa região aqui também, acho que é bastante comum para quem está na rodovia. Mas elas caminhavam as famílias inteiras. Pela passagem com vídeo, ela conseguiu fazer no trabalho de mestrado dela, uma identificação por vídeo. Então, é justamente esse monitoramento que tem que ser feito. Hoje a gente tem recursos como as chamadas câmaras TRAP, né, que você coloca aquela câmera e ela passa a registrar tudo aquilo que passar naquele local. Então, é aquilo que eu falei logo no início. Você montar a passagem e ficar achando que aquilo é solução, não. Você tem que montar a passagem e ficar monitorando para ver se realmente os animais estão passando ou se tem que ser feito algum tipo de adaptação para facilitar. Quer dizer, o que a gente assiste muito hoje é o seguinte: está aqui, ó, nessa rodovia eu fiz 32 passagens. Tá, quantos animais estão passando? Os animais estão passando ou foi um investimento só para dar números em seu projeto? Então, o que a gente tem que ter hoje e que essas empresas têm que fazer são parcerias com as universidades. Nós temos estudantes aí precisando fazer TCC, mestrado, doutorado. É municiar de ferramentas essas pessoas para que elas possam, então, estar dizendo e estar garantindo, olha, está certo ou tem que fazer essas adequações. E para fechar esse raciocínio, enquanto avança nessa questão de proteção e educação em relação à morte de animais nas estradas e monitoramento e preservação, entender, uma frase um pouco dura, mas que zoológico não é depósito de bicho atropelado. Justamente, a gente tinha um problema muito sério, né, que as pessoas acabam achando os animais atropelados e acham que basta levar ao zoológico. Então a gente passa a ter um problema muito sério. Primeiro, o custo de manutenção desses animais, esses custos de tratamento desses animais. Depois, muitos desses animais não têm condições de retorno à natureza, porque passam a ficar, perdem pata, perdem alguma coisa desse tipo. Você acaba tendo que ficar com os animais. Então, é obrigação de quem cuida da estrada cuidar dos seus animais atropelados. Então é lógico, a gente é aberto a fazer parcerias, aí sim, então vamos construir uma área dentro do zoológico, custeada por quem é responsável por essa estrada. Afinal de contas, nós temos mão de obra especializada. Agora, achar que basta achar o bicho atropelado e entregar em um zoológico, que isso vai resolver, vocês acabam com isso fazendo o quê? Condenando também aos zoológicos terem uma dificuldade muito grande. Então, hoje a gente praticamente se nega a receber esses animais porque nós não temos condição de sozinhos, né, absorver
toda essa onda de atropelamento que a gente vê ocorrer, né? Por causa do quê? Por causa da negligência com relação à fauna. É lógico que em caso específico a gente tem atendido esses casos de onças, casos mais específicos. Por quê? Porque a gente sabe que se a gente não intervir, o animal ele vai morrer. Tá? Então a gente faz assim, o máximo possível, mas lembrando que esse não é o objetivo de um zoológico. Zoológico é educação, conservação, pesquisa e lazer. Cuidar de animais atropelados ou de fauna resgatada. Tem outros centros que têm que ser criados pelo Estado, pelo município, para cuidar especificamente desse tipo de animal. Só para as pessoas não cobrarem da gente, para pôr na tela, direto no site do Projeto Urubu, do trabalho do professor Alex Bage. Existe o site. Basta você entrar pelo Google e colocar Projeto Malha, né, para quem não se lembrar depois, Projeto Malha Urubu. Aí já tem, é um aplicativo, baixa na hora o aplicativo. Vamos digitar Projeto Malha Urubu e ajudar que a partir de Bauru a gente tem um centro muito bom e muita informação sobre a questão de animais, para que a gente alimenta bastante dado nesse caso. Sem dúvida, a gente precisa da colaboração de todo mundo. Basta um clique e você vai estar ajudando a salvar muitas espécies no futuro. Entre na internet e digita no Google, Projeto Malha Urubu. Conheça o projeto para você participar dessa história.